sobre este dilema, vamos dizer assim, deste IPCA aí no meio do caminho do arcabouço fiscal. Beleza, bom, desculpa aí pessoal, tava o chat do trabalho aqui pegando fogo, às vezes a gente não consegue se concentrar com o barulhinho aqui. Bom, o que eu tava falando acho que o primeiro ponto é entender categorizar, né, o que a gente está vivendo agora. A gente tem o perigo de azedar o arcabouço fiscal, né, isso tem impacto no mercado? Eu acho que não, a gente está muito longe disso, né. O que a gente está vendo aqui são eventuais ajustes, né, normais do jogo, né, então eu não ficaria com muito medo até agora, né, eu acho que o espírito do arcabouço está preservado, né. Então só para a gente entender esses pontos, né, e ver por que eles não importam tanto assim quando a gente pensa no espírito do arcabouço, né, acho que o primeiro que o governo, acho que com razão está tentando modificar, é essa questão do reajuste das despesas pela inflação deste ano, né. O que acontece, né? O governo inicialmente ele tinha proposto um esquema onde, como agora você já tem que começar a montar o orçamento, então ele faria o orçamento baseado na expectativa de inflação deste ano, né? Então os 12 meses fechados lá no final do ano, como a gente ainda está na metade do ano, ele usaria projeções, né, para a segunda metade do ano para formar essa expectativa do ano todo, né? E aí na Câmara, o que a Câmara fez foi mudar, falar, não, você pode usar a inflação acumulada 12 meses até junho, né? E depois, conforme evoluir a inflação até o final do ano, você ajusta lá no orçamento do ano que vem através de um crédito extraordinário, né? Então, assim, no final das contas, o que o Congresso modificou ia permitir que o governo gastasse a mesma coisa ano que vem. A diferença é que ele poderia ajustar o orçamento no meio do ano que vem, né? Isso cria uma certa dificuldade de programação orçamentária para o governo, né? Então, agora o que a gente sabe é que a inflação fechada na metade desse ano está muito baixa, né? Quer dizer, muito baixa, eu quero dizer 3,5%, e provavelmente ela vai subir para 5%, né? Então, nesse esquema, o que acontece? O governo é obrigado a hoje fazer um orçamento mais apertado, baseado numa inflação de 3,5%, né? E lá na frente, ano que vem, se a inflação for realmente 5% para o final do ano, ele cria um crédito extraordinário, né, uma licença extra para gastar na magnitude dessa diferença de inflação, né? O problema é que isso ia acontecer só na metade do ano que vem, e aí o governo tem dificuldade de gastar esse dinheiro de última hora. Mas assim, eventualmente iria gastar de alguma forma, né? Então, assim, em termos de impacto fiscal no longo prazo, né, a diferença não é significativa, né? O governo ia gastar de uma forma ou de outra, só vai gastar com uma dificuldade um pouco maior de se programar, né? Então eu não chamaria de uma piora fiscal aí de dezenas de bilhões, como às vezes no jornal pode parecer, né? E a questão dos outros dois pontos sobre inclusão ou não do fundo do Distrito Federal e do Fundeb dentro do teto, também é uma discussão que deve ser relativizada, né? Ninguém está falando que quando essas despesas saem do teto, o governo como um todo vai poder gastar mais. O que vai acontecer é que essas despesas vão ter menos regulação, poderão crescer um pouco mais, mas o governo, do outro lado, tem que compensar nas outras para o total das despesas continuar a mesma coisa, né? Então, esses 3 pontos que estão sendo discutidos aí de mudança no arcabouço, eles não mudam a essência do teto e nem as projeções aí de longo prazo dos economistas quanto impacto fiscal, na melhora do primário, na dívida, enfim, são questões ali mais pontuais. Então, eu não diria que o mercado está sensível a essas discussões, e nesse ponto faz parte do jogo ali eventuais ajustes, né? Mas eu acho que a parte do arcabouço fiscal, ela já foi mais ou menos superada pelo mercado. O mercado já fez preço o que tinha que ser feito nesse negócio. Agora a gente parte para outras dúvidas, que é se realmente o governo vai conseguir aumentar impostos e arrecadação do jeito que ele pretende, né, para poder chegar naquelas metas de primário que ele se propôs, né? Mas o arcabouço em si está mais ou menos superado
na cabeça do mercado. Não, acho que não faz mais preço esses eventuais ajustes ou um atraso ali de algumas semanas, ou deixar para o segundo semestre, eventualmente, a aprovação final. Eu acho que esse já é um tema mais ou menos pacífico no mercado. As dúvidas agora são outras. Uhum.